Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Nós vamos ler o primeiro versículo e depois vamos para o versículo 21. E aconteceu que, acabando de Jesus dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Amém? Versículo 21 ao versículo 24. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. No versículo 1 do capítulo 11, ele estava dando instruções aos 12 discípulos, instruções estas que ele deu a partir do capítulo 10, onde ele vai falar da missão dos 12. Ele escolheu os 12 e então ele começa a instruir, a dar autoridade, a dar poder, dizendo para eles coisas que não eram assim tão animadoras, como foi comentado aqui. Às vezes o propósito de Deus não é tão motivador no que tange a nossa vida terrena. Ele disse para os discípulos no capítulo 10 que eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos. Versículo 16. Disse também que eles seriam entregues, no versículo 17, no capítulo 10, eles seriam entregues às autoridades, ao sinédrio, e eles seriam açoitados. Então o Senhor Jesus já estava dizendo para eles que eles passariam por algumas situações que não são atraentes. Versículo 22 diz que eles seriam odiados por causa do nome de Jesus. Versículo 23 diz que eles seriam perseguidos. Então, após instruir, mesmo dizendo todas essas dificuldades, deixando bem claro que o Senhor cuidaria deles, para que eles não temessem, versículo 28, Jesus disse aos discípulos: não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Então, mostrando que eles passariam por estas situações, estariam correndo risco de morte, mas que o Senhor estaria cuidando deles em todas as ocasiões. Deu poder e autoridade no início do capítulo 10, dizendo: vos dou poder e autoridade. Ainda no versículo 35, 36, 37, Jesus falou dos conflitos familiares, porém, instruindo, passando todas essas informações para que fique bem claro, porque o Senhor Jesus tem uma palavra clara. Eu não consigo entender como tem pessoas que estão na casa do Senhor e não entendem porque passam por aflições. Ah, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? É uma pergunta redundante. Ah, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Porque você é crente. Isso já foi explicado, já foi dito. Porém, há o cuidado de Deus, a providência de Deus. E nós ouvimos hoje pela manhã que Ele não chega nem antes e nem depois, não é isso? É no tempo que Ele determinou para nos dar vitória. Então, para a gente ter perseverança, perseverar na hora da tribulação, na hora que o oleiro está quebrando o vaso. Porém, o Senhor Jesus, ali no versículo 1, diz que Ele partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E é nisso aqui que eu quero comentar e meditar com vocês. Eu achei interessante esta parte. O Senhor Jesus instrui os 12 e agora vai pregar na cidade dos 12. Quais eram estas cidades? É interessante que os evangelhos não nos dão as origens, a naturalidade de cada um dos discípulos. Nós podemos, alguns, apenas supor de onde eles eram pelas informações. Por exemplo, Mateus foi visto por Jesus
quando Jesus foi a Cafarnaum, e Jesus então viu Mateus assentado na alfândega. Então a gente infere que Mateus poderia ser alguém que morava em Cafarnaum. Nós temos informação de que Filipe, em João 1,44, tanto Filipe quanto André e Pedro e André eram irmãos. Em João 1,44 diz, atesta que eles eram da cidade de Betsaida. Mas nós não temos informações das cidades que eram os outros discípulos. Mas Jesus foi e pregou nas cidades deles. Eu estava listando aqui a quantidade de cidades que Jesus passou. E eu me surpreendi porque além de Jerusalém, né? Vamos deixar Jerusalém, porque foi onde Jesus cumpriu também muito o seu ministério. Jesus passou por cerca de 12 cidades, apenas, o seu ministério, além de Jerusalém. Nazaré, Betânia, Caná, Sicar, Naim, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, Tiro e Sidom, Cesareia de Filipe, Jericó e Emaús. Estas são cidades que nós temos que indicam os passos de Jesus. Então foi uma distância curta, cidades que eram próximas, talvez as mais distantes ali, a região da Fenícia, onde Jesus foi para as regiões de Tiro e Sidom, quando ele se deparou com aquela mulher, que esse dia foi pregado aqui, a mulher Ciro-fenícia, ou a mulher cananita, que disse que precisava que Jesus curasse sua filha, e Jesus disse, eu não posso dar o pão aos cachorrinhos. E ela disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Então, o Senhor Jesus pregou nestas cidades. Então, de algumas dessas 12 cidades eram os discípulos que não estão registrados. Nós temos Filipe, André e Pedro em Betsaida. Mateus, muito provavelmente Cafarnaum. Jesus morou em Cafarnaum e foi onde ele praticamente cumpriu a maior parte do seu ministério, foi naquela região do Mar da Galileia, que é onde eles estão aqui. Cafarnaum, Betsaida, Corazim, Magdala, é tudo em torno do Mar da Galileia, porque é dali que vinha a fonte de renda. Betsaida, por exemplo, a tradução é casa da pesca, onde estava Pedro e André, casa da pesca, porque a região vivia da pesca e da agropecuária. A cidade de Corazim também, do lado de Cafarnaum, 3 quilômetros, havia uma grande plantação de trigo. Quando a Bíblia diz que os discípulos passaram por determinado lugar e pegaram espigas e foram debulhando e comendo os grãos, eram espigas de trigo, provavelmente isso aconteceu na cidade de Corazim. Agora, não há muita informação bíblica sobre Corazim. Corazim, no Novo Testamento, a gente só vai ver aqui onde o Senhor Jesus, onde nós lemos, Jesus falando de Corazim no versículo 21, e depois em Lucas 10, versículo 13, que é a mesma passagem, os dois evangelistas estão falando a mesma coisa. São as únicas referências a Corazim, mas o Senhor Jesus andou por essas 3 cidades, pregando o evangelho, Corazim, Betsaida. Em Betsaida, o Senhor Jesus operou o único milagre, chamado de milagre gradual, que foi a cura de um cego. Isso se registra em Marcos 8, 22 ao 25, quando ele passou o lodo nos olhos do cego, e o cego não enxergou perfeitamente na primeira vez. Ele disse, eu vejo, mas os homens são como árvores que andam. Depois o Senhor Jesus, então, novamente agiu, e ele foi curado. Então é o único milagre assim, gradual, que não foi na hora, que foi instantâneo, que o Senhor Jesus operou em Betsaida. Então a gente vê que havia talvez dificuldade das pessoas crerem naquela região. Porque é isso que Jesus está lançando em rosto a Betsaida, Corazim e Cafarnaum, a dificuldade deles crerem. Se em Tiro, Sidom e Sodoma fosse feitos os milagres que o Senhor Jesus operou em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Tiro, Sidom e Sodoma eram crentes até hoje, foi o que Jesus falou. Foi tantos sinais, tantos milagres, que qualquer um que tivesse um mínimo de sensatez para abrir o seu coração, tinham se convertido a Cristo. Foi ali em Betsaida que o Senhor Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. Foi exatamente em Betsaida. Aconteceu um grande milagre, que pessoas famintas receberam pão que sobejou, que sobrou. E não havia, isso não era comum. Então as pessoas receberam o poder de Deus naquelas cidades. O Senhor Jesus agiu naquelas cidades com poder e autoridade. Jesus operou milagres.
ele chama os feitos de prodígios. Cafarnaum, chamada aldeia de Naum, né? Cafar é aldeia, Naum. Naum significa consolação. Então você imagina a aldeia da consolação, e não era sem motivos, talvez era algo até profético, porque Cafarnaum existia antes de Jesus, e Jesus morou em Cafarnaum. Saiu de Nazaré e morou em Cafarnaum, ou seja, o próprio Consolador morando em Cafarnaum. Entendeu? Que cidade da consolação? Quando o povo da região sabia que Jesus estava em casa, a multidão ia para a frente da casa de Jesus. Lembra daquela história que 4 homens se reuniram para ajudar um amigo que era paralítico? E levaram o paralítico para ser curado por Jesus. E chegando, não havia espaço para chegar até a casa. Então eles entraram pelo telhado. Sabe onde foi? A casa de Jesus, em Cafarnaum. Cada cidade tinha uma sinagoga dos judeus. Foi na sinagoga dos judeus que o Senhor Jesus pregou aquela parte em que ele se expôs como pão da vida, dizendo eu sou o pão da vida. Em João 6, eu sou o pão da vida, dizendo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida e vive para sempre. Foi lá na sinagoga de Cafarnaum. Então Cafarnaum teve a possibilidade, a oportunidade de conhecer Jesus. Os milagres de Jesus foi em Cafarnaum que um centurião romano suplicou a Jesus que curasse o seu empregado. O centurião romano que surpreendeu, entre aspas, a Jesus, dizendo, nem em Israel encontrei tanta fé. O centurião romano se colocou numa situação de ser indigno de receber Jesus em sua casa e disse, eu tenho autoridade, eu sei que o senhor também tem. Então se o senhor disser aqui, meu servo será curado lá. Foi em Cafarnaum, um centurião que cuidava dos soldados romanos em Cafarnaum. E o Senhor Jesus curou o servo daquele centurião. Foi em Cafarnaum que Jesus ordenou a Pedro, quando eles chegaram de uma viagem, em Mateus 17 conta isso, aí vieram os cobradores de impostos e questionaram a Pedro, Jesus não paga as didracmas não? Os impostos? Jesus não paga? Ele mora em Cafarnaum? Pedro quis questionar, mas aí Jesus entrou na conversa e disse, fica tranquilo, Pedro, senão era mais uma orelha ali que te acalma, vai lá no mar e pega o primeiro peixe. E quando você pegar o peixe, pega a moeda que vai estar na boca do peixe. Foi Cafarnaum isso aí. Pedro vai lá, pesca um peixe, tira a moeda e a Bíblia diz que era um estáter. O imposto por pessoa em Cafarnaum era uma didracma, uma dracma que valia por 2. Pedro pegou um estáter que valia 2 didracmas. Aí Jesus disse, Pedro, já pago o meu e o teu. Já resolve essa parada aí. Então, as pessoas foram vendo Jesus realizar milagres maravilhosos. Foi em Cafarnaum que Jesus curou o filho do oficial do rei. Um ministro, trabalha perto do rei, com seu filho enfermo, e ele pediu, o Senhor Jesus curou o filho daquela autoridade. Isso virava notícia. Então, estas cidades foram palco da maioria dos milagres que Jesus operou no decorrer do seu ministério. Essas 3 cidades. E elas foram rechaçadas por Cristo aqui. Cristo estava vendo os corações daquelas pessoas. Claro que quando o Senhor Jesus fala o nome da cidade, Jesus está falando a respeito da população delas. Ele diz que haverá menos rigor, porque, queridos irmãos, haverá um juízo. Haverá um juízo. Eu li esses dias um pastor dizendo que o evangelho atual apresenta à igreja um homem sem pecado e um Deus sem ira. Não precisa mais de arrependimento, não precisa mais de transformação. Haverá um juízo. Por que haverá um juízo? Porque o homem é pecador. O homem fez escolhas. Então haverá menos rigor no juízo para cidades como Tiro, Sidom, Sodoma, do que para essas 3 aqui. Por quê? Porque elas presenciaram os milagres. Jesus está dizendo, naquela cidade não houve tantos milagres. Por mais que, por exemplo, o profeta Elias passou por Sarepta. Sarepta fica exatamente no meio de Tiro e Sidom, quando ele esteve na casa daquela viúva. Então era uma região que os profetas do Antigo Testamento palmilharam. Mas não houve manifestações assim, de milagres a ponto de mudar a história de uma sociedade. Mas na época de Jesus, sim. Eles não teriam argumentos. Então, hoje, estas cidades são ruínas. Existem cidades nessas localidades, não estão exatamente onde elas eram, mas as cidades se tornaram ruínas. Elas não foram progredindo a ponto
de até hoje existirem. Em Corazim, por exemplo, a arqueologia encontrou na sinagoga, que Corazim tem uma formação rochosa do basalto, chamado basalto negro. Nas escavações, eles conseguiram encontrar a sinagoga, esculturas e arquiteturas da antiguidade de Corazim, por ser de basalto. Então é só escavar que vai encontrar. E na sinagoga, os arqueólogos encontraram pedras de basalto entalhadas com figuras de deuses gregos, datadas do 3º século. Entenda uma coisa: o povo não temeu o que o Senhor Jesus falou, não levaram em consideração o que o Senhor Jesus estava dizendo, porque se é no 3º século, o Senhor Jesus esteve lá no 1º século, ou seja, 2 séculos depois, na sinagoga dos judeus havia idolatria, pedras entalhadas com figuras de deuses gregos. Então, quando o Senhor Jesus diz uma coisa, Ele sabe por que Ele está dizendo, Ele tem razão no que está dizendo. Ele está dizendo: essas cidades são duras de corações. Há comprovações disso, que mesmo assim eles não se arrependeram. O Senhor Jesus está dizendo que se a gente não mudar, a coisa vai ficar feia para nós. Não, tanto faz como tanto fez, porque o ser humano é assim. O Senhor Jesus está falando e parece que tanto faz como tanto fez. A pessoa vem para a presença de Deus, o Senhor Jesus fala de uma forma direta, de uma forma clara, porque com o Senhor Jesus não tem confusão, não tem dúvida, e as pessoas não mudam de vida, não mudam as decisões, não mudam os pensamentos, tanto faz como tanto fez, porque é um homem sem pecado, Deus se ira. O homem é uma maravilha, mas Deus ainda se ira. Lá na cidade de Corazim, encontraram na sinagoga uma cadeira toda de pedra, de basalto, que os estudiosos entendem que é aquela cadeira que o Senhor Jesus falou, ensinando a multidão em Mateus 23, dizendo que os fariseus e os escribas se assentavam na cadeira de Moisés. Os estudiosos acham que aquela cadeira era que o Senhor já estava se referindo, que na sinagoga de Corazim havia uma cadeira que poderia ser a cadeira de Moisés. Mas o Senhor Jesus não fez boa menção. Jesus fez uma menção que era para eles se preocuparem. Vocês estão se assentando na cadeira de Moisés, vocês são hipócritas, porque vocês estão ensinando que não praticam. Colocam fardos pesados nas pessoas que vocês não conseguem carregar. Então, veja a influência dessas cidades no ministério de Jesus. Agora, tendo dito isso, qual teria sido a reação dos discípulos com relação a isso? Como foi para os discípulos o fato de que agora o Senhor Jesus vai pregar nas nossas cidades? Meus irmãos, porque coisa mais fácil que tem para um pregador é pregar para quem ele não conhece. É muito fácil nós sairmos daqui e a gente ir lá para uma cidade que nunca ninguém nos viu, a gente pregar o evangelho que as pessoas não conhecem a nossa vida. Agora, difícil é pregar para quem nos vê todo dia, para quem nos conhece, para quem mora na casa ao lado, para quem trabalha com a gente no mesmo departamento na empresa, que nos vê todos os dias, as nossas reações, o nosso linguajar, a nossa postura. Então eu fico imaginando agora os discípulos. Agora eu vou pregar na cidade de vocês. E lógico que os discípulos iam junto. Agora você imagina Jesus pregando e as pessoas vendo ali os discípulos, reconhecendo. Porque quando Jesus foi, porque Jesus também foi para a cidade dele. Jesus foi para Nazaré pregar. E quando Jesus chegou lá, reconheceram: não é esse aí o filho de José? É esse aí, sim, aquele que saiu daqui era carpinteiro. O que será que as pessoas diziam dos discípulos? O Senhor Jesus já tinha deixado eles pré-avisados que se há um lugar em que o profeta não tem honra, é na sua pátria. Então a maioria dos discípulos moravam em cidades que o Senhor Jesus lançou elas em rosto, dizendo: vocês são piores do que Tiro, Sidom e Sodoma. Meu Deus do céu! Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo, meus irmãos? Qual era o pecado de Sodoma? Quais eram os pecados de Sodoma? A homossexualidade. Por isso a palavra sodomita, vem de Sodoma, é um adjetivo, se tornou um sinônimo da prática da homossexualidade no Novo Testamento. Os sodomitas, o Senhor Jesus comparou com Cafarnaum. Qual era o pecado de Cafarnaum, de Tiro, de Betsaida, de Corazim? Incredulidade. Vocês não estão abrindo o coração, vocês não conseguem crer nem com os milagres que em ti se operaram. Então, o que nós conseguimos entender? Que o pecado da incredulidade é pior
do que o pecado da homossexualidade? Dá para entender isso ou não? Não quer admitir porque tem um pouquinho de incredulidade aí? A prática de Cafarnaum vai ter mais rigor do que para a prática de Sodoma. Jesus não está dizendo que uma vai se salvar, está falando de rigor. Ou seja, então tem graus que o Senhor Jesus, que Deus considera como piores. Como a gente diz, pecado é tudo pecado, vai sofrer juízo, mas tem rigores. Mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma. Então haverá mais rigor, meus irmãos, para nós, para nossa geração, do que para a geração de Jesus. Vai aumentando o nível de rigor na hora do juízo. Quão privilegiados nós somos. Você está passando dificuldade? Vou fazer uma pergunta inversa que é mais fácil. Tem alguém aqui que não está passando dificuldade? Tem alguém aqui que não está sofrendo algo que está entristecendo o teu coração? Nós sofremos, como cristãos, como servos de Deus, nós sofremos. E quanto mais o tempo passa, mais sofrimento teremos. E só que às vezes nossos sofrimentos, eles vão nos entristecendo. Mas eu quero dizer assim no sentido de que o Senhor Jesus pegou os discípulos e foi pregar na cidade deles. Aí o Senhor Jesus fala de Betsaida. E quem era de Betsaida? Filipe, André, Pedro. Então esses três, e certamente, claro que mais alguém aceitou o Evangelho. Claro, havia uma multidão que seguia Jesus. Mas a maioria não. Em Cafarnaum, se Mateus era de lá, Jesus falou de Cafarnaum. Falou de Corazim, não sabemos quais dos discípulos eram de Corazim. Mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa, como é um privilégio nós estarmos aqui hoje na igreja. Por mais que todos estejam passando dificuldades. Por quê? Porque aquelas cidades endureceram seus corações, e o tempo após Jesus ter falado isso, mostrou e comprovou que elas não se arrependeram e não mudaram seus rumos. Mesmo assim, nelas, naquelas cidades, por piores que eram, dali teve discípulos. Alguém ouviu, alguém aceitou, alguém atendeu. Então nós também temos que pregar para os nossos, os daqueles que são da mesma cidade que nós, da nossa família, e eles vão rejeitando, e eles vão questionando, vão argumentando, por vezes vão criticando, escarnecem, zombam, um que outro ouve, um que outro aceita, um que outro vai à igreja, um que outro pede oração, mas a maioria, num contexto geral, rejeita. Isso entristece o nosso coração, não entristece? Saber, grande parte da nossa família pode não ser salva porque a trombeta vai tocar, não entristece o nosso coração? Saber que eles podem não ser salvos porque estão rejeitando o evangelho que nós pregamos, e procuramos pregar, não só de falar, mas também com o nosso testemunho, dando bom testemunho no meio dos nossos, para que eles entendam que é melhor servir a Jesus do que não servir a Jesus. Isso entristece o nosso coração e vai nos desmotivando. Eu não vou falar mais, eles não querem saber, eles já sabem onde é, não é assim? Eles têm meu contato, tem meu WhatsApp, eu mando mensagem, não responde, falam nada, eu ligo, é só eu que procuro, não é assim? Geralmente é assim com todos nós, mas exatamente esta é a nossa função, é para isso que nós estamos aqui. Aleluia! Nós é que estamos em vantagem, é eles que estão perdendo, nós é que estamos um passo à frente, é eles que estão para trás. Então o nosso sentimento tem que ser inverso, de tristeza porque eles estão rejeitando, mas obviamente de alegria, porque mesmo em meio às cidades que são de duro coração, o Senhor Jesus me achou. O Senhor Jesus te achou. Que amor me concedeu Jesus. E os meus estão recebendo a mesma oportunidade que eu recebi. A nossa cidade, a nossa família, os nossos estão recebendo a mesma oportunidade que nós recebemos. Eles não aceitaram, mas estão recebendo oportunidades. É o que a Bíblia nos ensina, que quando questionam que Jesus virá e ainda não veio, porque desde os nossos avós se falavam isso, né, que está na Epístola de Pedro, na época dos meus avós já falavam sobre isso aí, que Jesus está voltando. A Bíblia ensina que é por causa da longanimidade de Deus, porque Ele quer que todos se salvem. Então Ele vai levando o tempo lá para frente, para que dê oportunidade para o meu parente, para o meu familiar, para o meu vizinho, para o meu colega ser salvo também. Então alegre o teu coração pelo fato de você estar aqui. Você está passando dificuldade lá na tua casa com alguém que não serve a Deus, mas você ainda está em vantagem. Ele está na condição pior.
Ah, mas ele me persegue, ele me xinga, ele briga comigo, mas ele ainda está pior, você está melhor. Jesus diz que estas cidades sofrerão de fato um juízo com muito rigor. Agora você imagina, eu sou de uma cidade que é dura de coração, que o Senhor Jesus lançou em rosto a ela a dureza do seu coração, mas ele me tirou de lá. Está entendendo isso? Privilégio. Jesus vai nos 4 cantos do planeta, dando oportunidade para todo mundo ser salvo. Agora, por que eu estou aqui e eles não? Porque eu sou melhor? Obviamente que não. É porque o Senhor Jesus me deu a oportunidade, plantou fé no meu coração e me ajudou a entender e a escolher pelo bom caminho. E Ele vai usando servos e servas, missionários, pregadores, aqueles que não têm títulos, vão pregando o Evangelho a todo mundo, no ônibus, no trem, vão pregando no bar, prega até na boate, quando Jesus manda, pregadora que Jesus mandou pregar no prostíbulo. O Senhor Jesus vai em todo canto. Ontem à noite nós estávamos acompanhando ao vivo pelo Facebook o nosso pastor Adão Madeira, lá no sertão da Bahia. Primeiro congresso de missões do nosso ministério no sertão da Bahia. Olha onde Jesus vai por amor às pessoas. Ele vai para os sertões, ele vai para os rincões, ele vai para as colônias, em busca, ele levanta missionários, Rally da Misericórdia, lá nas colônias, onde ninguém vai, onde ninguém quer ir, onde ninguém quer permanecer. Jesus levanta por amor. As pessoas vão rejeitando, não vão? Vão, mas sempre tem alguém que ouve. Eu fui um que um dia ouvi, você é um que um dia ouviu, está aqui. Nós estamos em situações de vantagem. Alegre o teu coração. Servir a Jesus é maravilhoso. Tenha certeza disso. O amor de Deus pelas nossas vidas é incomensurável. Não tem medida, não tem peso, não tem como nós colocarmos numa balança o tal amor de Deus pela humanidade. Jesus nos salvou e nos deu uma grande responsabilidade. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Naquela época Jesus foi pessoalmente com os discípulos pregar a cidade deles. Hoje o Senhor Jesus continua indo conosco quando pregamos o Evangelho. Nós oramos aqui por missionários que são comissionados, que são enviados, mas todo crente faz uma obra missionária. A obra missionária consiste em pregar o Evangelho a toda criatura. Esta é a missão da igreja. Tem os missionários que são enviados a outros estados, a outras nações, e vão com esse propósito. Mesmo não sendo enviados, nós estamos aqui ordenados por Deus para pregar o Evangelho. Então, por mais que as coisas entristeçam o teu coração, por mais que as aflições deste mundo sejam reais, porque o Senhor Jesus disse para os discípulos: vocês vão ser açoitados, poderão até morrer, terão conflitos familiares, por amor de mim, por amor do meu nome, serão odiados de todas as gentes. Mas ele disse: mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então pode ter certeza, se tem alguém que tem razão para se desesperar com o seu sofrimento, é aquele que ainda não tem Jesus. Nós estamos bem servidos, graças a Deus. Por isso aquela mulher, quando foi questionada por Geazi: como você vai? Eu vou bem. Quero falar com o profeta. Aí o profeta disse: como você está? Estou bem. E a tua casa vai bem também. Porque quem se aproxima de Deus está sempre em vantagem. Que o Senhor faça no teu coração você entender que é melhor estar aqui. Por mais que as dificuldades sejam tamanhas, nós já estamos em vantagem. Você imagina que nós podemos dormir hoje e não acordar amanhã. Nós podemos estar num culto como esse, ou no decorrer da semana, você ouvir a notícia: um povo desapareceu. Nós estamos em vantagens. Lá não haverá mais morte, não haverá mais dor, e o Senhor Jesus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. São dias difíceis? São, mas nós já estamos aqui. As pessoas estão rejeitando? Estão, mas nós já estamos aqui. Ou seja, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.